Olá, olá meninos e meninas do sexto ano, e aí, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa correção dos exercícios sobre verbos. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos então corrigir os exercícios a partir aqui da questão 12. Beleza, na última questão nós estudamos então os verbos, né, que deveriam ser então colocados no modo subjuntivo. Agora nós vamos ver aqueles que devem ser então usados no modo imperativo. Certo? Complete usando os verbos dos parênteses no modo imperativo. Vamos relembrar o que é o modo imperativo? O modo imperativo é aquele modo que serve para dar ordens, conselhos, né, pedidos e assim por diante. Tá? Então, nós temos aí verbos que são formados a partir de dois outros tempos verbais no imperativo afirmativo. O imperativo afirmativo é formado com os pronomes tu e vós a partir no caso presente do modo indicativo, certo? Vamos usar o verbo aqui já, por exemplo, o verbo pular. Então, no presente do indicativo você tem eu pulo, tu pulas, ele pula. Então você retira, no caso o tu, no caso o verbo no imperativo, do presente do modo indicativo da segunda pessoa, retirando-se o S, tá? Eu pulo, tu pulas, então é pula, pula tu. Certo? Agora, não tem como você dar uma ordem na primeira pessoa e também na terceira pessoa. Isso não existe. Ou seja, você só pode dar uma ordem na segunda pessoa e no máximo na primeira pessoa do plural quando você está incluso, né? Mas envolvendo outras pessoas. Tá? Por exemplo, não pulemos nós. Agora, qual é a questão? Nós temos, então, os pronomes você, aliás, vós e tu e vós, que as suas formas verbais, né, no imperativo, devem ser retiradas do presente do modo indicativo. Então, nós temos aqui pule ou pula. É pula, porque eu pulo, tu pulas. Então, pula, não pula o muro. É isso. Temos mais um outro problema. Quando, então, há o imperativo negativo, você só retira do presente do subjuntivo. Então, não pode ser pula. Tá? Deve ser somente pule. Por quê? Vamos ver isso agora. Olha só. Nós temos aqui o conjugador. Vamos colocar aqui pular. Então, o que ocorre? Se você, porventura, tivesse o imperativo afirmativo do verbo pular, você retiraria da segunda pessoa do presente, né, do modo, então, indicativo. Seria pula tu, retirando-se o S. Aqui embaixo, ó, o imperativo. Pula tu. Pule ele está incorreto, porque ele é a terceira pessoa. Você não tem como dar uma ordem na terceira pessoa. Aqui tinha, né, de haver o pronome de tratamento você. Tá? Assim como há aqui na terceira pessoa. Bom, agora, quando há o você, você tem de retirar do presente do subjuntivo. Tá? Então, nós temos aqui e da terceira pessoa, porque o você tem referência à segunda pessoa, mas é um pronome de terceira pessoa e que vai usar o verbo conjugado na terceira pessoa. Então, pule você. Tá? A questão aqui é a seguinte, que existe, então, o imperativo negativo e o imperativo afirmativo. Há um não aqui, então o imperativo negativo. O imperativo negativo é todo retirado do presente do subjuntivo. Vamos lá. Pular. Está aqui o negativo. Pules, pule, pulemos, puleis, pulem. E sem haver mudanças. Né? Vamos ver isso aqui neste conjugador. Temos aqui, ó, que tu pules. Aí no imperativo negativo ficaria assim, ó. Pules tu, tá? No caso, pules tu não. Pule você, né? Pules tu, tá certo? Sim, né? Porque não há mudança. Pulemos nós, puleis vós e pulem eles. Mas é eles, como aqui foi feito? Não. É vocês. Certinho? Cuidado com isso, aqui está incorreto. Vamos ver isso no dicionário aqui. Está aqui, ó. Afirmativo.
e o negativo. Agora, pules, não há mudança. Aqui retira-se o S, lá do presente do modo indicativo. Já no negativo não tira. Pules tu, pule você, pulemos nós, puleis vós, pulem vocês. Agora, pula tu, pule você, pulemos nós, pulai vós. Ora, tinha um S aqui. Tá? Eu pulo, tu pulas, ele pula. Nós pulemos, vós pulais, eles pulam. E pulem por vocês, porque retira-se do, no caso, presente do subjuntivo. Então, vamos aplicar esta regra. Tá? Não. Então, nós temos aqui um imperativo negativo. E ele pode ser usado tanto com o tu ou como com você. Não houve aqui uma especificação se você vai usar o tu, o pronome pessoal, do caso reto, ou o você, o pronome pessoal de tratamento. Se for o pronome pessoal do caso reto, tu, você vai usar a segunda pessoa do, no caso, presente do subjuntivo, porque é negativo, né? Não pules tu, não pules o muro. Ou você pode usar o você, tá? Que é pule, que eu pule, que tu pules e que ele pule. Então, não pules o muro, não pule o muro. A questão é, se você usar pules, é o tu. Não pules tu o muro, não pule você o muro. Beleza? Agora vamos ver aqui, olha só, este é o imperativo afirmativo. Então, nós temos aqui o que? Temos que retirar da segunda pessoa do singular do modo indicativo ou também da terceira pessoa do presente do subjuntivo usando você. Então, voltar. Volte já aqui, intimou a irmã. Vamos então formar aqui o verbo no presente do modo indicativo. Eu volto, tu voltas. Retira o S. Volta tu. Então, volta já aqui. Só que nós podemos também retirar do presente do subjuntivo. Com você, na terceira pessoa, então. Porque não há especificação aqui. Então, que eu volte, que tu voltes, que ele volte. Então, volte já aqui. As duas aqui estão corretas, tá? Assim como aqui não pules e não pule. Claro que aqui só há o uso do presente do modo subjuntivo. Por quê? Porque é o imperativo negativo. No imperativo afirmativo, você pode retirar da segunda pessoa do presente do modo indicativo, retirando-se a letra S, ou da terceira pessoa do modo subjuntivo, com o pronome pessoal de tratamento você. Então, volta tu já aqui, ou volte você já aqui. O cartaz na estrada dizia, no trânsito, aí temos correr, matar e morrer. Só que temos não, não e não. Então, não tem aqui uma designação se é o pronome tu ou você. Mas tem uma designação de que se trata do imperativo negativo. Então, todos os verbos que vierem aqui vão, então, ser retirados do presente do modo subjuntivo. Vamos lá. Não, aí vamos usar o tu, tá? Que eu corra, que tu corras, que ele corra, tá? Então, corras tu, ou que eu corra, que tu corras, que ele corra. Opa, tá aqui. Então, pode ser também corra. Vamos ver isso? Olha só, no conjugador aqui. O verbo correr. Vai ser todo baseado aqui, ó. O tu, no presente do modo subjuntivo, corras. E corra para você, não é para ele, como aqui está. É um erro, né? Mas aqui nós temos o imperativo afirmativo, nós queremos o negativo. Este aqui, no caso, o conjugador não informa o imperativo negativo, porque é todo formado a partir do presente do modo subjuntivo. Mas no dicionário que eu tenho aqui, informa. Então, correr. Aqui o imperativo negativo. Corras, corra, corramos, corrais, corram. Então, corras ou corra estão corretos. Se você usar corras, é tu, não corras tu e não corra você. Beleza? Continuando então. Só que nós temos também o verbo matar. Se trata do pronome, aliás, desculpe, do imperativo, então só pode ser retirado do presente do subjuntivo, tá? Que eu mate, que tu mates, não mates.
Não mates tu. Que eu mate, que tu mates, que ele mate. Estranho, né? Esse verbo, mas vamos ver ele aqui. Olha só. O verbo matar. Só do negativo. Mates, mate. Exatamente isso. Beleza? Você pode estranhar, mas é o correto. E aí nós temos o verbo morrer. Que eu morra, que tu morras, que ele morra. Não morra. Que eu morra, ou que tu morras. Não morras tu. E que ele morra. Não morra você. Tá? Vamos lá novamente. Verbo morrer. Aqui, morras, morra, morramos, morrais, morram. Certinho? Beleza, vamos lá. Temos aqui agora, o namorado lhe disse, esquecer de mim. É então, no caso aqui, imperativo afirmativo. Só que o namorado lhe disse para ela. Certo? Então, está na terceira pessoa? Sim. Então, aqui ele vai usar, né? Vamos dizer, a segunda pessoa com tu ou a segunda pessoa com você. Aí que está a questão. Se nós temos o pronome aqui, lhe, indica ela. Então está na terceira pessoa. Porque nós estamos falando aqui dela. Aqui o namorado disse a respeito dela. Certo? Agora vamos lá. Então, nós temos aí de retirar o verbo da terceira pessoa do, no caso, presente do modo subjuntivo. Certo? Esqueça. Que eu esqueça, que tu esqueças, que ele esqueça. Ou ela esqueça. Você, no caso, porque trata-se do imperativo, né? Então, que eu esqueça, que tu esqueças, que ele esqueça. Esqueça de mim. Certinho? O verbo esquecer. Tá aqui, ó. Esqueça. Na terceira pessoa, mas é usado com o pronome pessoal de tratamento você, que se refere à segunda pessoa. Beleza, então, vamos continuando. Assim que chegar ao acampamento, telefonar, tá? Então, aqui nós temos a indicação da terceira pessoa, da segunda pessoa. E aí? Olha só. Aqui nós temos a indicação, né, de que, ó, assim que chegar ao acampamento, está falando com a pessoa. Assim que você chegar ao acampamento, assim que tu chegar ao acampamento, né, então, nós temos aqui o uso do verbo tanto na segunda pessoa quanto na terceira. Beleza? Aqui nós estávamos falando dela, aí a terceira. Tá? Vamos lá então. Aqui existe o cartaz falando diretamente com você, que é a segunda pessoa, que pode ser usado com você ou com tu. Agora aqui não, terceira somente. Assim que chegar ao acampamento, então se é a terceira pessoa, é usado com você, que é retirada, então, a forma verbal do presente do modo subjuntivo. Telefonar. Que eu telefone, que tu telefones, que ele telefone. Telefone. Tá? Assim que chegar ao acampamento, telefone. Tá aqui, ó. Telefone. Certinho? Então, beleza. Vamos dar continuidade agora aqui ao nosso exercício e temos aqui a questão 13. Observe as formas nominais destacadas e escreva nos parênteses. I para infinitivo, G para gerúndio e P para particípio. São as formas nominais, não é? Ou seja, aqueles verbos que são transformados então ou em substantivos, o infinitivo, ou em advérbios, no caso gerúndio, ou em adjetivos, o particípio. Tá? Em alguns casos, o gerúndio também pode, né, fazer a função de adjetivo. Então temos aí, esperar todos os dias e é o infinitivo. Por quê? Porque o infinitivo termina em, no caso, ar, ir. Tá aqui, ó. Então, esperar todos os dias que o resultado saísse era muito desgastante. Despedidos, opa, terminado em idos, ou ido, é o particípio.
Despedidos os funcionários, nada mais estava a fazer. Então, P. Ele, murmurando frases desconexas, desmaiou. Então, os verbos terminados em ando, endo, indo são os verbos que estão no gerúndio. Fraturou o cotovelo jogando bola. Temos outro gerúndio, né? Então, temos aqui o verbo terminando em ando. É só um NDO, mas o ando, endo, indo é para vocês então conseguirem identificar, né, de forma mais então fácil, né, o gerúndio. Escolher, temos o infinitivo, né? Terminados então, aqui o terminado, na verdade, o verbo em, só um momento, está aqui, em ir. Agora, entregues, olha só, nós temos aqui um particípio, mas é o irregular. É aquele que é formado em, no caso, com as letras A, E, O, sem a terminação A do ido, tá? Então, temos o particípio aqui, beleza? Então, vamos lá. Temos aqui uma outra questão, né? Complete as frases com os verbos dos parênteses. Pode ou voltar, tá? Se eles, aí, poder voltar para o interior do país. Se eles, e aí, puderem... Opa. Isso existe? Puderem? Que verbo é este? Olha só, os verbos, o verbo poder, quando conjugado, vai haver uma mudançazinha aqui no pretérito mais que perfeito, né? Pudera, pudera, puderas, pudera, puderamos, puderes e puderam, tá? Agora, temos aqui, por exemplo, o futuro, né, no caso, modo subjuntivo. Puder, puderes, puder. Pudermos, puderdes, puderem. Então, quando eles puderem, se eles puderem, tá? Voltariam para o futuro aliás, para o interior do país, ou voltarão. Se eles puderem, voltarão para o interior do país. Ou, se eles pudessem, outra correlação verbal. Voltariam, aí se tornou uma hipótese. Então, nós temos aqui o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Está aqui, ó. Pudessem. E temos o futuro do pretérito do modo indicativo. Beleza? Então, é uma correlação verbal. Opa, só um pouquinho. Está aí. Agora, não, aí com as aparências. Enganar-se, tá? Não, nós temos um imperativo negativo. Enganem-se, tá? Então, vocês não enganem-se. Enganem-se. Se é um imperativo negativo, então olha só. Não enganem vocês, tá? Nós não temos aqui uma indicação de tu ou vocês. Mas olha só, está falando diretamente com a pessoa. Então, não, olha só, enganem-se com as aparências. Então, na verdade, nós vamos ter que usar o quê? O vós, né? Então, não enganeis. Olha que coisa estranha que vai ficar. Não enganeis com as aparências. Ou não enganem-se com as aparências. Também está correto. Beleza? Então, porque você não sabe se se trata exatamente, né, da segunda pessoa ou da terceira pessoa, com você ou com o vós. Você não tem aqui, então, uma designação, né, do pronome. Todos os dias, aí temos aqui o verbo fazer, o mesmo caminho para encontrar o namorado. Então, todos os dias, ela o que faz? Todos os dias faz o mesmo caminho para encontrar o namorado.
Beleza? Então temos aqui. Aí nunca o verbo preocupar-se com o que acontecer naquela tarde. Nunca preocupou-se com o que aconteceu. Temos aqui o pretérito imperfeito. E o pretérito perfeito também, né? Nunca preocupou-se com o que aconteceu naquela tarde. Beleza. Aí, poderemos pensar uma outra forma de dizer isso aqui? Nunca preocupou-se com o que aconteceu naquela tarde? Olha, nunca preocupara-se. Por que preocupar-se? Porque aqui nós temos o quê? Nós temos, então, o pretérito mais que perfeito, porque aconteceu antes deste outro tempo verbal. Beleza? Então, quando nós, ao espetáculo, os melhores lugares. Quando nós formos ao espetáculo, futuro do subjuntivo, escolheremos, futuro do presente do modo indicativo. Certinho? É uma correlação verbal também entre os futuros, né? Assim como há, por exemplo, com o pretérito imperfeito do modo subjuntivo e o futuro do pretérito do modo indicativo. Questão 15. Temos aqui, olha só. Quando você vier aqui, estaremos a seu dispor. Agora, quando você, olha só, vir, no sentido de ver, nosso amigo convide-o para jantar. Então, temos vier e vir. Letra B. Certo? Quando você vir. Nós temos o futuro do modo subjuntivo. Vamos ver isso? Vir. Tá aqui, ó, vier. Ou quando você vier, quando tu vieres, tá? E agora o verbo ver. Olha aqui, quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Então, nós vamos usar aqui quando você, ó, você vai ser retirado então da, no caso, terceira pessoa, porque o você é um pronome que refere-se à segunda pessoa, mas tem todas as suas informações com a terceira pessoa. Então, quando você vier aqui e quando você vir, nosso amigo. É um pouquinho complexo, não é? Mas é isso aí, gente. Terminamos aqui o nosso exercício sobre, então, os verbos. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e iremos estudar a conjunção, a última, então, classe gramatical no sexto ano, né, que iremos estudar. Ou seja, estudamos já 9, né, o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, o verbo, o advérbio. Estudamos a preposição, estudamos a interjeição e agora nós vamos estudar a conjunção. Beleza? Então, até a próxima aula e tchau, tchau.